Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei até o capítulo 20 e hoje eu vou meditar no capítulo 21. O capítulo 21, ele vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, fala sobre a purificação do templo. Jesus efetua algumas curas no templo, a figueira sem fruto, a parábola dos dois filhos e encerra aí com 46 versículos este capítulo 21. Hoje eu vou meditar somente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este fato que aconteceu justamente na semana em que Jesus ele padeceria e entregaria a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Então, durante essa semana, vários eventos aconteceram ali em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. Então, Jesus, logo no início da semana, ele faz a entrada triunfal. Durante a semana, ele continua ali no templo, na festa, nessa festividade que antecedia a Páscoa, para que na sexta-feira ele entregasse a sua vida na cruz do Calvário. Quando Jesus ele entregou a sua vida por nós, ele nos salvou, ele nos resgatou, porque nós éramos perdidos, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Jesus ele veio e deu a sua vida por nós, nos resgatando desta condição miserável em que nós vivíamos no passado. Então, hoje vamos meditar aí do versículo 1 até o versículo 11. Outra coisa que me chama a atenção neste texto é que Zacarias, o profeta Zacarias, lá do Antigo Testamento, um dos profetas menores, ele profetizou a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos ler o texto que diz a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes... O Monte das Oliveiras, ele fica a aproximadamente 1 quilômetro de distância da cidade de Jerusalém. E outra coisa, a Betfagé é uma aldeia que ficava próxima à cidade de Jerusalém. E quando Jesus estava chegando, aproximando de Jerusalém, aí no versículo 2 ele diz: Ide à aldeia que está aí adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Pelo relato de Mateus, os discípulos trouxeram os dois, a jumenta e o jumentinho. Os dois vieram. Alguns dos outros evangelistas, ele não deixa claro que os dois foram trazidos. Dá-se a impressão que somente o jumentinho que foi trazido. Mas Mateus, ele deixa bem claro que Jesus dá uma ordem para os discípulos que ele, achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Então vocês vão encontrar uma jumenta e um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. O trazer aqui, o conteúdo do verbo trazer, é que os discípulos trouxeram os dois animais para Jesus. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Olha, novamente aí no plural, precisa deles, ou seja, da jumenta e do jumentinho. Eu já vi até algumas histórias a respeito do diálogo da jumenta e do jumentinho. Não procede essa história, nem vou relatá-la aqui porque não vale a pena, mas já ouvi alguém dizer, não vale a pena nem relatar o diálogo, o suposto diálogo entre a jumenta e o jumentinho. Mas o fato é que a Bíblia é bem clara que os dois foram trazidos. Mateus
que era um dos discípulos de Jesus e apóstolo também, ele estava ali, contemplou a cena e ele relatou, porque ele vivenciou isso. E ele disse que o Senhor precisava deles e logo os enviará. Ou seja, a pessoa que recepcionou esses discípulos que foram buscar estes animais, quando eles fossem até essa pessoa e procurassem ela e relatassem que o Senhor precisava dos animais, Jesus fala, ele logo os enviará. Os quem? Os 2 animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias. Está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Depois eu vou ler. Dizei à filha de Sião, eis aí que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Pode ver que aqui o Mateus, no versículo 7, ele é muito claro. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele, do jumentinho, as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Elas o quê? Sobre as vestes que foram colocadas em cima do jumento, Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Isso aqui, o texto é impressionante. Apesar de Jesus ter entrado num jumento, feito uma entrada triunfal, apesar de que o profeta Zacarias ele tenha dito que o seu rei ele não viria montado em um cavalo, vamos ler lá, Zacarias capítulo 9, versículo 9, vamos ver o que diz o texto sagrado. Zacarias, o profeta menor, um dos profetas menor, então ele diz assim no versículo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O texto de Zacarias, ele é claríssimo. Aqui estava alertando o profeta Zacarias, ele profetizou a respeito de Jesus, foi um profeta messiânico como Isaías, e ele profetizou o quê? Ele profetizou que Jesus entraria, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, ele entraria em Jerusalém, montado em um jumentinho. Só que o povo judeu, eles viram isso, eles contemplaram Jesus entrando em um jumentinho, bem na semana da Páscoa, e eles não atentaram para os detalhes que estavam registrados na profecia sagrada. Ou seja, o povo judeu, eles estavam cegos espiritualmente, a ponto de verem a profecia de Zacarias se cumprindo diante dos seus olhos, mas não quiseram atentar para a realidade. Quantos de nós hoje estamos cegos espiritualmente no que se diz respeito às profecias contidas na palavra de Deus? Quando muitos sinais estão se cumprindo em pleno século 21 com relação à iminente volta do Senhor, ou seja, o arrebatamento de Jesus, vai ser o que? Iminente. O arrebatamento é um evento iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer hora, não depende de sinais, e o povo está alheio. Assim como o povo de Israel, naqueles dias, eles estavam alheios a tudo aquilo que estava acontecendo
a respeito do Messias, o prometido para o povo de Israel. Eles estavam cegos espiritualmente. Da mesma forma, o povo, os povos de hoje, as pessoas do século 21, também estão cegas espiritualmente. E Zacarias, ele profetizou séculos antes que tudo isso acontecesse. E eles simplesmente não deram crédito. O seu Messias, ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Se lá na profecia tivesse escrito, ou tivesse sido profetizado que ele entraria montado em um cavalo, como fazia os imperadores, os generais quando venciam a guerra, eles entravam montados em seus cavalos de guerra, se expondo a sua glória, mostrando a sua glória, o seu esplendor, a sua vitória. Jesus não. Jesus, ele entrou humilde, montado em um jumentinho. Ele que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Rei do Universo, Senhor soberano de tudo que há, ele abriu mão de sua glória e entrou montado em um jumento, um jumentinho, que nunca havia sido montado. Ele montou e entrou na cidade. Pelo texto sagrado, nem uma sela foi colocada no lombo daquele animal. Ou seja, as pessoas emprestaram as suas vestes para colocar no dorso daquele animal, para que Jesus pudesse montar. Outra coisa que me chama a atenção, o jumentinho também não era de Jesus. O jumentinho era emprestado, porque Jesus, sendo rico, ele se fez pobre. Ou seja, nem dinheiro para comprar um jumento para entrar em Jerusalém, Jesus tinha. Nem dinheiro para comprar uma sela para colocar no dorso daquele animal, Jesus tinha. Tudo foi emprestado. Mas ele entrou triunfante em Jerusalém, cumprindo assim a promessa que havia sido dito a respeito da sua pessoa. E hoje as profecias a respeito de Jesus ainda continuam se cumprindo. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!